Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para mais um vídeo, mais um conteúdo aqui para te ajudar naquela aprovação na sua prova militar, na sua prova vestibular, enfim, qualquer concurso que você venha fazer. Nosso papo de hoje é sobre a regionalização do Brasil e nós vamos dar um destaque para a análise do IBGE. Esse conteúdo é muito importante porque te ajuda a conhecer de uma forma mais abrangente o território brasileiro. Porque aqui, nessa aula, nós vamos falar do ponto de vista natural, nós vamos falar dos aspectos humanos, dos aspectos econômicos, enfim, nós vamos englobar e dar um panorama geral sobre o Brasil. Porque, afinal, o conceito de regionalização é basicamente a ideia de um agrupamento que permite possibilitar uma melhor compreensão sobre determinada área, sobre determinado território. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a regionalização do IBGE, que dividiu o Brasil em 5 importantes complexos ou 5 importantes macro-regiões, que são a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, o sudeste e também o sul. O IBGE começa a fazer essa análise e essa divisão regional a partir da década de 1940 e conclui, de certa forma, a partir da década de 1970 em 5 diferentes complexos ou 5 diferentes macro-regiões. Vale destacar que essa análise do IBGE ela segue o limite político-administrativo dos Estados-membros. E sendo assim, um Estado ele só vai estar presente dentro de um complexo regional. Isso é muito importante a gente estar falando. É claro que tem outras regionalizações que o Brasil apresenta para poder ajudar, né, a gente ter uma compreensão pelo nosso território, por diferentes aspectos, mas a análise do IBGE ela vai ser a oficial, ela vai ser aquela que é usada para fins de planejamento do Estado. Então o que acontece? O IBGE pega, levanta dados, elabora estatísticas e entrega tudo isso para o Estado para que o Estado execute políticas de planejamento e também de desenvolvimento econômico e social. Show de bola? Então vamos falar aqui sobre cada um desses complexos, vamos dar ali uma profundidade. Se o vídeo for ficando muito longo, eu vou fazer uma divisão, vou fazer uma fragmentação, vou colocar em 2 partes, que é justamente para ele não ficar muito extenso e muito cansativo. Suave? Belezinha. Então começo aqui falando com você sobre a região norte do Brasil. Primeira coisa que você tem que saber é que a região norte é formada por 7 estados. Coloquei aqui para você visualizar, é essa que está em verde. Eu tenho Rondônia, o Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá. Atualmente, 7 estados estão presentes dentro da região norte. É importante que você não confunda a região norte com a região da Amazônia. Porque a região da Amazônia, o complexo da Amazônia, vai englobar, além dos 7 estados da região norte, mais 2, que são o Maranhão e também o Mato Grosso. Mas essa análise do complexo da Amazônia fica para um outro tipo de modelo, um outro tipo de regionalização do país. Então aqui para a gente, para o IBGE, 7 importantes estados fazem parte da região norte. Show de bola? Belezinha. É importante que você entenda que nem sempre esses estados foram estados. O Acre, por exemplo, era um território federal que não tinha autonomia, assim como Rondônia, assim como Roraima, assim também como o Amapá. E se você não sabe o que é um território federal, procura aqui no canal que tem uma aula que fala especificamente sobre o que são territórios federais. Mas basicamente, hoje esses 7 estados eles têm autonomia, eles têm soberania e podem criar e até mesmo executar as suas próprias leis. Show de bola? Belezinha. Segundo ponto importante, é uma região que possui uma baixa densidade demográfica. O que é isso? Densidade demográfica é a relação da população com o seu espaço físico. Perceba que a região norte é a maior das 5 regiões em extensão. Mas quando a gente fala da população da região norte, ela não está bem distribuída por toda essa extensão. Ela vai estar muito nucleada em algumas áreas importantes como Manaus, Rio Branco, Belém, algumas capitais dos estados da região norte. Então, a gente percebe que a distribuição populacional nessa região não é muito eficaz, não é muito significativa. O nome que se dá para isso é densidade demográfica. Os porquês a gente pode associar à presença da densa floresta amazônica, que dificulta a ocupação de grandes espaços dentro da Amazônia, e também o desenvolvimento econômico, que na região norte do Brasil foi um pouco mais tardio, necessitou de grandes investimentos por parte do Estado e também políticas públicas que pudessem atrair o capital privado para essa área. E aí, consequentemente, o desenvolvimento sendo tardio, a população, claro, não imigrou para essa área de maneira tão intensa como foi o caso, por exemplo, da região sudeste, da região sul do país. Show de bola? Tá comigo? Pegou essa fita? Belezinha. Olha só que importante. A economia se baseia muito no extrativismo. O extrativismo é uma das atividades que compõem o setor primário da economia.
Junto com o extrativismo no setor primário, nós temos a agricultura e também a pecuária, formando essas três atividades o setor primário da economia. Quando eu falo do extrativismo na região norte, eu falo tanto do extrativismo mineral quanto do extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal é quando você utiliza a própria vegetação, o próprio espaço natural, para poder fazer a extração da sua matéria-prima. Um exemplo é a seringueira, que dessa árvore nós extraímos a borracha, que foi um importante motor econômico da região norte no finalzinho ali do século XIX, já início do século XX. Na região norte, desde o século XVII, a gente vai ter o extrativismo vegetal sendo importante, porque as drogas do sertão eram basicamente extraídas nessa região. Então o extrativismo vegetal é muito importante, ele é muito significativo para complementar a economia da região. Mas a gente também tem que falar do extrativismo mineral na região norte. Lá nós temos importantes reservas de minério de ferro, de manganês, nós tivemos uma grande corrida pelo ouro na Serra Pelada, então é uma região que vai ter uma notabilidade geológica que configura um grande potencial para o extrativismo mineral, ok? Não só de minerais metálicos, mas também nós vamos ter petróleo e gás natural na região norte. Entretanto, petróleo e gás natural ainda não são densamente explorados como outras áreas do território brasileiro, mas já existe uma exploração bem significativa. Tranquilo? Nessa área você tem um importante polo de aglomeração de matéria-prima mineral, que vai ser a Serra de Carajás, que vai ser a maior província mineralógica a céu aberto em riqueza de minério de ferro do planeta. Então, automaticamente você percebe a relevância que essa área tem para exploração mineral. Show de bola? Belezinha? Vem comigo aqui, ó. Nós temos a floresta amazônica nessa região. Floresta amazônica é uma floresta densa, latifoliada, é uma floresta perene, sempre verde, e é uma floresta muito heterogênea, tem uma grande biodiversidade. Então, nessa área, nós vamos ter a Amazônia Legal. Mas lembrando que falamos lá no início, a Amazônia Legal não está apenas na região norte do país. Nós vamos ter também outros estados, o Maranhão e também o Mato Grosso, que vão se inserir dentro dessa lógica da Amazônia Legal. Olha só que importante, a floresta amazônica foi uma área que necessitou muito de políticas públicas por parte do Estado que ajudassem a promover o seu desenvolvimento. Dentre elas, podemos citar a SPVA, Superintendência do Plano da Valorização Econômica da Amazônia, que foi substituída posteriormente pela SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que visava tentar atrair o capital privado para investir naquela região. Foi difícil no primeiro momento, porque essa região estava muito pouco integrada ao cenário nacional. Gente, até a década de basicamente ali 1960, a única forma de você chegar na região norte de maneira eficaz era pelo mar. Você tinha que fazer o contorno aqui, ó, pela costa brasileira para entrar pela bacia do Rio Amazonas e fatalmente conseguir fazer ali a inserção dentro dessa região. A gente chama isso de navegação de cabotagem, que é entre portos do mesmo país. Então, a partir da década de 60 é que começam rodovias a ser construídas, né? Começam rodovias a serem implementadas que possa fazer a ligação com a região da Amazônia. E tudo isso foi parte de um grande projeto, de um grande investimento do Estado para que essa região começasse a se integrar aos eixos produtivos nacionais. Um outro ponto importante foi que essa região também não tinha uma densa oferta de energia. Então coube também ao Estado fazer investimentos em hidrelétricas, principalmente, também algumas termoelétricas, justamente para poder ofertar energia que pudesse atrair o capital privado para as indústrias. Vamos dar um destaque para a Zona Franca de Manaus, que é uma área que foi implementada como um porto livre de impostos, onde você poderia fazer importações de determinados tipos de matérias-primas e também alguns produtos, e, consequentemente, isso acabou atraindo as indústrias para essa região pela possibilidade de ampliar a sua margem de lucros. A Zona Franca de Manaus ela vai ser administrada pela SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e ela vai ser um polo importantíssimo para o Brasil, que é de onde entram diferentes matérias-primas, sobretudo de produtos tecnológicos, para poder abastecer o nosso mercado brasileiro. Tranquilo até aí? Tá pegando essa ideia? Tá pegando essa fita? Olha só que importante. É uma região que tem fronteiras porosas, ou seja, nós vamos ter uma quantidade de delimitações com outros países, a qual nós não vamos ter tanta fiscalização nessa área. É importante destacar que o governo também tentou fazer alguns projetos
visando integrar essas fronteiras e até mesmo conseguir valorizá-las, até para não ter muito risco de invasão, correto? Vamos destacar um projeto importante que foi o Calha Norte, em 1985. Esse projeto consistia numa ideia de um patrulhamento militar nas fronteiras, mas também com esse patrulhamento promover uma integração, promover também um apoio a comunidades tradicionais dessa região, também promover políticas de sustentabilidade, mas acima de tudo o Calha Norte tinha o intuito de promover a defesa das fronteiras nacionais. Então vale destacar o Calha Norte como um importante projeto. E a Amazônia como um todo, ela vai ser vigiada por um importante projeto que vai ser a CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Um sensoriamento remoto, um monitoramento por satélites e radares que permite fazer um mapeamento da Amazônia. Porque lá nós vamos ter muito tipo de atividades ilegais, como os garimpos, por exemplo, a biopirataria, o narcotráfico, que vão ser atuantes nessa região, porque é uma região muito grande, com uma densa fronteira, e há uma dificuldade muito significativa do Estado em conseguir fazer o patrulhamento dessas áreas. Então vale destacar também essas fronteiras porosas na Amazônia e alguns projetos que foram implementados para tentar, claro, fazer com que essas fronteiras pudessem ser melhor controladas e melhor vigiadas. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então, se tu tá de boa, segue aqui comigo pra gente falar de outra região que vai ser o Centro-Oeste. O Centro-Oeste é formado por 3 estados e o nosso Distrito Federal. São eles: Mato Grosso do Sul e também Goiás. O Distrito Federal ele vai ficar dentro do estado de Goiás, porém vai possuir autonomia como se fosse um estado, muito embora não seja. O Distrito Federal também vai ser implementado como uma unidade da federação. Nós temos 26 unidades da federação, o Distrito Federal, e automaticamente nós vamos ter 27 unidades federativas no nosso país. Entretanto, vale ressaltar que o Distrito Federal não é um estado, ok? Então, se for perguntado para você em alguma prova, nós temos 26 estados, porém 27 unidades da federação. Todos os estados são unidades federativas e o Distrito Federal, por ter autonomia, também vai ser uma unidade da federação. Vem aqui comigo. Essa região centro-oeste é a segunda mais urbanizada do país. E quando eu falo urbanização, eu falo da comparação, do dado comparativo entre população urbana e população rural. População das cidades, população do campo. A região centro-oeste é uma região que tem poucas pessoas no total. Só que a maioria dessa galera, quase que 90%, reside em cidades. Então esse grau comparativo faz com que a região centro-oeste ela seja a segunda região mais urbanizada do país, perdendo apenas para a região sudeste. E aí muita gente se pergunta: ô professor, como é que eu tenho tanta taxa de urbanização se aquela região ela tem uma agropecuária muito forte? Calma que a gente já vai falar sobre isso. Mas vale destacar que entre todas as regiões do Brasil, essa daqui é aquela que tem a menor população absoluta. Como eu te falei, o Centro-Oeste é uma região que tem pouca gente. Dentre as 5 regiões, é aquela que é menos populosa. Só não confunde com a Amazônia, que a região da Amazônia vai ser a menos povoada. Quando eu falo de povoamento, eu estou falando da distribuição da população no seu espaço físico. Quando eu estou falando de população absoluta, eu estou falando do total de pessoas que residem em determinada área, e não em comparação com o espaçamento do território. Vale destacar que o Centro-Oeste vai ter um crescimento apenas na segunda metade do século XX. Foi uma região que durante muito tempo não despertou tanto interesse. O Centro-Oeste das 5 regiões é a única que não tem litoral e também não era muito conectada às outras regiões do país. A única forma de conexão até a década de 1960 do Centro-Oeste era uma estrada de ferro, que era a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Então, era uma área que não tinha uma integração muito interessante, não estimulava-se um grande desenvolvimento por conta disso, e além do mais, eu tenho o Cerrado, que é uma área com solos pouco produtivos, a fertilidade é uma fertilidade bem baixa por conta da elevada acidez desse solo. Então era uma área que não tinha muita atração. Porém, aqui o Centro-Oeste começa a crescer na segunda metade do século XX, principalmente a partir da transferência da capital. Um presidente chamado Juscelino Kubitschek, ele vai colocar no seu plano de metas uma meta importante, que vai ser transferir a capital do Rio de Janeiro no Sudeste para o estado de Goiás no Centro-Oeste, criando assim o nosso Distrito Federal, que é Brasília. E quando o JK faz isso, ele automaticamente manda uma mensagem que o Brasil está se interiorizando. A ideia dele era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5
e a partir daí promover um desenvolvimento também em outras regiões, além da região sudeste e sul do país. Então, quando Brasília é construída, começa a ter alguns investimentos bem interessantes dentro dessa região centro-oeste. E o mais importante, que paralelamente estava acontecendo junto à criação de Brasília, foi a modernização do campo, que permitiu com que nessa área fosse instalada uma agricultura muito moderna. Veja bem, os solos da região centro-oeste não são muito favoráveis para a agricultura. Porém, com a modernização dessa atividade, nós vamos ter técnicas interessantes que serão descobertas, que serão realizadas, justamente para poder corrigir a acidez dos solos e aumentar também o seu teor, a sua potencialidade de fertilidade. Então isso faz com que o Centro-Oeste se torne uma área muito atrativa, porque tem terrenos grandes, terrenos muito mais baratos e, consequentemente, a possibilidade de aumentar a margem de lucro de muitos agricultores vai ser possibilitada por conta desse crescimento dessa região. Então o Centro-Oeste vai receber muitos imigrantes, sobretudo da região sul do Brasil. Nós vamos perceber que essa região, por conta disso, é aquela que tem o menor percentual de pessoas que nasceram na própria região. Muita gente nasceu fora da região centro-oeste, porém migrou para essa tal região. Nós não podemos deixar de falar também dos nordestinos, tá? Que ajudaram, inclusive, na construção de Brasília. Esses trabalhadores eram chamados de candangos e automaticamente também se fixaram nessa cidade, que foi uma cidade planejada. Então, o complexo do Centro-Oeste, ele demorou um pouquinho para crescer, mas, de certa forma, começou a atrair muita gente a partir da transferência da capital para Brasília. E vale destacar também que Brasília, né, a partir dessa importante cidade capital, a gente vai ter a criação de várias rodovias que vão interligar Brasília a demais regiões do país. São conhecidas como rodovias radiais, que têm o principal ponto de término ou de início sendo a cidade de Brasília. Então isso vai ser muito importante também para que a região ela comece a se desenvolver, comece a crescer. Vem aqui comigo, ó. Eu tenho a próxima região que vai ser a região sul do Brasil. O sul é formado por 3 estados. Eu tenho aqui, ó, o estado de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o estado do Paraná. A região sul, ela vai ser uma região que vai se notabilizar muito pelo seu crescimento econômico, porque ela vai ser a segunda região mais industrializada do país, perdendo apenas para a região sudeste. O sul teve um desenvolvimento industrial próprio, bem específico. Se baseou muito nas pessoas que tinham nessa região, que conseguiam fazer um acúmulo de capital para poder investir posteriormente na indústria. A região sul não foi muito atrativa, igual o restante do Brasil, para as plantations tropicais, até porque a região sul está localizada fora da zona intertropical. O clima ele não era favorável para algumas culturas agrícolas. Então a região sul se baseou muito na subsistência, na mão de obra familiar, na pequena propriedade, e isso possibilitou, claro, a formação de um mercado interno. Veja bem, se muita gente tem ali a possibilidade de conseguir terra, a gente sabe que essa galera se torna um grande e um potencial mercado consumidor. E isso foi o que estimulou a indústria a surgir na região sul, fazendo com que essa região ela possa, mesmo que não tenha acompanhado o desenvolvimento da região sudeste, ter crescido também bastante em função dessa grande oferta de mão de obra assalariada, de mercado consumidor e também de capital que foi oriundo dessas produções pequenas para a subsistência da mão de obra familiar. Vem aqui comigo. Eu vou dizer que essa região é a terceira mais populosa, perdendo apenas para o Sudeste, que é a mais populosa, e para o Nordeste, que vem logo após a região Sudeste. O Sul, embora tenha perdido muitas pessoas para o Centro-Oeste e também para o Sudeste, abrange esse status da terceira região mais populosa do país. E aqui destaca-se uma economia que vai se basear na agricultura familiar e também na agricultura moderna. A agricultura familiar tem como principal objetivo a subsistência. O cara vai plantar, o cara vai colher junto com a sua família e, consequentemente, a terra é que vai garantir para ele o sustento. Já a agricultura moderna, ela vai se beneficiar até mesmo da agricultura familiar e vai se desenvolver como principal forma de obter o lucro, de obter a lucratividade. A agricultura moderna no sul se beneficia dos solos, que são bem favoráveis, solos de terra roxa, e também porque tem uma oferta de mão de obra bem mais qualificada. Então, da região sul, nós vamos ter uma produção agropecuária tanto tradicional, familiar, quanto também a produção moderna, que vai absorver muito desses trabalhadores familiares
para essa região e para esse trabalho. Vem aqui comigo, olha só. Nós temos um predomínio da população branca. E isso ocorreu porque nós tivemos grande volume de imigração europeia, que vai acontecer no século XIX. No século XIX, o Brasil ele vai se tornar um país independente. E como país independente, ele acaba facilitando o ingresso de imigrantes aqui para o território. Vai vir gente da Alemanha, vai vir gente da Itália, vai vir gente da Espanha, vai vir gente de países eslavos, enfim. Nós vamos ter muita população europeia de diferentes etnias se concentrando na região sul do Brasil. E, consequentemente, essa galera ela vai ter uma predominância muito da população branca, não vai ter tantos mestiços na região sul. Não estou dizendo que não tenha, pelo amor de Deus, mas é onde a população branca mais se destaca na região, entre as regiões do Brasil. Nós também temos o Sudeste com um grande número, um alto número, um elevado número de população branca também. Então, é por isso que nós vamos ver muitas colônias que vão ser formadas de povoamento de diferentes grupos europeus. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Algumas cidades se destacam, como Criciúma, como também as cidades que vão contemplar o Vale do Itajaí. Nós temos Blumenau, nós temos Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, algumas cidades acabam se notabilizando por conta desse povoamento que vem de diferentes grupos europeus. Continua aqui comigo para falar que a região sul tem um destaque para um elevado IDH. Índice de Desenvolvimento Humano vai ser a medida que consegue visualizar a qualidade de vida da população. Entre as 5 regiões do Brasil, a região sul é aquela que oferece as melhores condições de vida para o brasileiro. E aí, 3 importantes fatores serão visualizados, que são a expectativa de vida, ou longevidade, o nível de escolaridade ou instrução e também a renda per capita ou PIB per capita, que vai ser automaticamente quanto que a pessoa, quanto que o cidadão ganha em média em determinada área. Se você ficou até aí, você já percebeu que o vídeo não vai ser fragmentado. Então agora nós vamos falar sobre a região Sudeste. Região essa que é formada por 4 estados, que são Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo. Perceba que eu não consegui aqui colocar nenhuma cor ali, eu deixei em branco mesmo porque acabaram as minhas cores. Mas a região Sudeste ela vai ser a mais importante do Brasil do ponto de vista econômico, populacional, das grandes cidades que nós temos. A região Sudeste vai ser onde a economia ela se concentrou bastante. O Sul vai acompanhar o desenvolvimento do Sudeste, mas o Sudeste vai ser, em larga escala, a região onde a economia ela se consolidou. Nós vamos perceber que essa região ela tem a maior economia industrial. E a indústria, claro, promove um desenvolvimento muito maior da economia, um desenvolvimento maior dos ganhos. A indústria no Sudeste, vale ressaltar, ela surge no século XIX, no finalzinho do século XIX, que está muito ligada ao café, muito ligada à economia cafeeira. A economia cafeeira vai ser um motor importante para o acúmulo de capital dessa região, já que o Brasil, claro, no século XIX já vai ser um país independente. Então, muitas elites agrárias ligadas ao café começaram a fazer investimentos muito massivos na indústria no século XIX. E depois, quando o Brasil começa um planejamento estatal para a implementação da atividade industrial, comandado pelo Getúlio Vargas, é lá que vai se instalar as indústrias de base, como é o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, que vão se aproveitar exatamente de tudo que o café proporcionou aqui a partir do século XIX. A oferta de mão de obra, a oferta de infraestrutura, de energia, também vamos ter um forte mercado consumidor e fatalmente a indústria começa a se aglomerar nessa região porque tinha as melhores ofertas, os melhores fatores locacionais para que isso pudesse ser implementado. Vai ser a região que tem a maior população absoluta, a maior quantidade de pessoas. Claro, se é a região mais desenvolvida, se é a região que mais ofereceu trabalho, consequentemente vai ser a região que mais vai atrair o trabalhador. O Nordeste foi a principal região de saída de pessoas que fez com que a região Sudeste começasse a absorver essa mão de obra. Então nós vamos ter muitos nordestinos vindo para o Sudeste com o intuito de, claro, melhorar de vida, conseguir um melhor desenvolvimento, uma melhor subsistência. Mas também outras regiões perderam pessoas, tivemos fluxo de todas as regiões em direção à região Sudeste, mas vale destacar os nordestinos. Olha só, temos as principais metrópoles do Brasil. Metrópoles são cidades polos, são cidades grandes. E aqui eu destaco as 2 importantes metrópoles globais, cidades globais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, por ser a cidade mais importante do Brasil, a cidade que tem o maior número de habitantes, o maior número de PIB per capita, o maior número também de taxa de urbanização.
e também o Rio de Janeiro, que já foi a capital do Brasil, que já teve uma relevância muito importante como centro da economia industrial, mas que perdeu espaço para o estado de São Paulo, sobretudo aqui em meados ali do século XX. A gente vai ter o estado de São Paulo se desenvolvendo muito mais. Mas falando da cidade do Rio de Janeiro, ela perde também esse dinamismo industrial, a indústria vai se espalhando para a região metropolitana e fatalmente Rio de Janeiro acaba perdendo protagonismo que São Paulo acaba tendo no Brasil. Mas vale destacar essas duas cidades. O Rio de Janeiro também é uma cidade global, mas em função do turismo, sobretudo. Nós temos a atividade turística sendo importante para a economia da cidade do Rio de Janeiro, ok? Beleza, segue aqui comigo. Economia no setor terciário. O setor terciário ele vai ter duas atividades, o comércio e a prestação de serviços. Se eu tenho muitas grandes cidades nessa região sudeste, é claro que essas cidades elas vão desenvolver serviços e também comércio. E essa galera ela vai começar a entrar nesse setor terciário de maneira muito intensa. O que não vai ser muito bom, porque não vai ter emprego para todo mundo. Isso faz crescer o número de desemprego e também faz crescer o setor informal, que vai ser aquela galera que não tem vínculos empregatícios, porém exerce algum tipo de atividade no setor terciário, principalmente da economia. Nós temos um nome para esse fenômeno que é a hipertrofia do terciário ou a terciarização da economia. E aí eu não falo só de São Paulo e Rio de Janeiro, tá, gente? Eu falo também de Belo Horizonte, eu falo também de Vitória, que são as metrópoles regionais ali da nossa região sudeste. Mas também outros núcleos se notabilizam. Campinas, em São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro a cidade de Niterói, a cidade de Resende, a cidade de Campos, nós temos em Minas Gerais o Triângulo Mineiro, enfim, nós estamos falando de todo o complexo da região sudeste e a sua grande importância. Belezinha? Olha só, maior densidade infraestrutural. Na região sudeste eu tenho a maior oferta de rodovias, de ferrovias, nós temos ali os aeroportos que têm maiores fluxos, nós temos portos também muito importantes, com destaque para o Porto de Santos. Enfim, a região sudeste, por ser aquela que tem mais indústrias, também vai ter o maior fluxo de mercadorias e também de pessoas. Então é a região do Brasil que é mais bem preparada do ponto de vista infraestrutural. Pegou essa fita? Belezinha? Olha só, região Nordeste formada por 9 diferentes estados. Aqui no Nordeste nós sempre temos uma dificuldade, né? A galera meio que se perde nos estados. Vai ver aqui, ó. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 9 estados no total. É a região do Brasil que tem a maior quantidade de estados-membros. Destacamos aqui que nós temos a segunda maior população total, ok? Perdendo apenas para a região sudeste. Repara que mesmo tendo um fluxo muito grande de saída de pessoas da região nordeste, ainda se mantém como a segunda região que tem a maior população absoluta. É aqui a menor área de taxa de urbanização, isso porque o Nordeste tem muita gente que ainda vive no campo, sobretudo nas regiões do Agreste, no Sertão e também no Meio Norte. Então ainda agrega muita gente no campo nessas sub-regiões nordestinas. A grande concentração de pessoas, claro, vai estar na zona da mata. E se você não sabe quais são as 4 sub-regiões do Brasil, 4 sub-regiões do Nordeste, tem uma aula também aqui no nosso canal que você pode aprofundar nisso e em todo o desenvolvimento econômico da região que eu coloquei aqui para você. Vai lá, corre lá, fica bonitinho. Na verdade não precisa correr não, tá? É só clicar direitinho que você consegue chegar lá. Olha só que importância. Aqui o IDH é desfavorável, mas nós temos que dar um destaque para o sertão, que puxa o desenvolvimento muito para baixo na região Nordeste. E o fato disso, claro, né, é por falta de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento do sertão nordestino, junto à ideia do clima semiárido, que dificulta muito a subsistência de quem reside nessa região. Então, a região Nordeste ela vai ter uma carência muito grande de políticas públicas eficazes que venham a melhorar a qualidade de vida de grande parte da população, sobretudo no interior dessa região. A gente destaca a região Nordeste como uma região que foi alvo de grandes políticas públicas ao longo do século XX, que visavam, assim como na região Norte, atrair o capital para essa região. Mas, em função de uma grande concentração de poder em elites latifundiárias, essa região ela vai ter um atraso muito grande no seu desenvolvimento. Por isso, muitas pessoas saíram da região Nordeste.
E isso vem desde lá de trás, porque o Nordeste foi a região mais importante do Brasil no período colonial. Nós tínhamos a nossa primeira capital, que era Salvador. Nós tínhamos a economia açucareira, que era muito forte e muito próspera. Mas a partir do declínio da atividade açucareira, o Nordeste foi simplesmente abandonado e ficou muito em função das elites latifundiárias que, claro, queriam ver os seus interesses e não o progresso da região. Dá uma olhadinha na aula de Nordeste, que ela está bem explicadinha sobre isso. Olha só que importante, temos contrastes internos. Contrastes internos por quê? Ao passo que eu tenho um litoral muito desenvolvido, tenho um litoral com grande quantidade de indústrias, grande concentração de pessoas e também com um setor terciário favorável, com destaque para o turismo, eu tenho um interior que tem uma carência muito grande que ainda se baseia muito na agropecuária de subsistência. Então, a região Nordeste ela tem grandes contrastes internos. Ela não é densamente populosa, ela não é densamente povoada. A gente vai ter uma concentração muito grande de pessoas no litoral em função do seu desenvolvimento. E aqui a gente destaca que o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões. A Zona da Mata, que é esse litoral mais desenvolvido, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, ok? Nós temos 4 diferentes sub-regiões. Vale destacar que a partir dos anos 90, por conta da globalização, do desenvolvimento da telecomunicação, da informática, da tecnologia, a região Nordeste vai começar a receber grandes investimentos. E muitos estados vão começar a atrair indústrias do Sudeste através de concessão de incentivos fiscais que vão possibilitar ali que a empresa lucre mais e pague menos impostos. É o que a gente está chamando de guerra fiscal. Bom, meus amigos, muita coisa que foi falada aqui, né? Espero que você tenha entendido. Aqui nós fizemos um panorama geral sobre as regiões do Brasil. Fica com a gente, tamo junto. Se gostou, dá um like. Um grande abraço.